Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a prova do INEP. Olá Eclésio, como vai? Olá Tatiana, pessoal em peso aí. Olá Larissa, boa noite. Pessoal, a gente vai começar já, tá bem? Vou esperar só mais um pouquinho. Hoje basicamente a gente vai falar sobre os modelos das estações da prova do INEP. Eu acho que isso vocês já devem ter percebido, à medida que a gente vai estudando, a gente consegue pegar o jeitão da prova. Isso realmente faz muita diferença, pessoal. Ajuda muito, de verdade. Por isso que é tão importante a gente estudar também pelos checklists do INEP. Eu sei que a gente tem uma certa dificuldade em estudar esses checklists porque a gente não tem muitos, né? Se a gente for falar, puxa, vou estudar só checklist do INEP, a quantidade é realmente limitada. Se a gente pegar os anteriores ainda, 2016, 15, 14, fica ainda mais difícil, porque não eram liberados de forma completa que nem foram liberados esses últimos, né? Então realmente dificulta bastante pra gente. Agora que a gente tem a PEP, pelo menos, isso ajuda muito, né, pessoal? Ajuda bastante a gente, assim, meio que entrar na cabeça do examinador, ver ali como que ele gosta de escrever o checklist, o que ele quer que a gente fale na estação. Lembrando que a prova prática é uma prova de habilidades clínicas, né? Então é algo que a gente precisa ali realmente interagir com o ator ele tem uma fala limitada, às vezes a gente pode pensar, pô, o ator é ruim, o ator não fala, o ator não ajuda, mas na realidade o ator ele tem uma fala limitada lá, ele recebe de repente um sulfite, talvez seja só a parte da frente, talvez tenha a parte de trás, vai depender da estação, mas na realidade ele tem poucas informações, então mesmo que ele atue e seja o melhor ator do mundo, com aquelas poucas informações ele não vai conseguir realmente transmitir muita coisa. Então daí a importância da gente saber ali de alguma forma manusear a estação e não ficar tão dependente do ator. Claro que vai ter uma série de pontos que o ator tem que dar um feedback, ele vai ter que interagir, falar para que a estação ocorra, fato, mas depende mais da gente, né? Depende muito, muito da gente ali também conseguir fazer as perguntas corretas e conseguir interagir bem ali com o ator também. Vamos lá. Uma coisa que eu não sei se vocês já viram em algum local, sinceramente isso aqui é bem da nossa cabeça, do MedZD, eu, André, a gente sempre costumava falar bastante sobre isso. E isso aqui vem mais da nossa prática, do nosso dia a dia mesmo, estudando desde 2015. Na verdade, a prova prática em si, eu fiz a prova em 2016. A prova de múltipla escolha eu comecei a estudar em 2013 e realmente afinco a partir de 2014. Para a prova prática, em 2016, a gente não sabia quase nada, pessoal, quase nada. Eram muito poucas informações, não tinha ninguém falando. Na verdade, tinha um rapaz que falava na internet, mas era muito pouco e era basicamente sobre a primeira fase, não sobre a segunda. Então, da segunda fase, a gente tinha muito poucas informações, realmente. E aí, estudando, pegando checklists, fazendo a prova, a gente começa a pegar ali uma série de detalhes e a ideia é trazer um pouco disso para vocês. Então, o que nós temos? A gente tem alguns modelos de estação, né, que a gente costuma falar. A gente sabe que a prova é feita em cima do OSCE. O OSCE é um modelo de prova que ocorre no Brasil e em outros lugares do mundo. No entanto, aqui no Brasil é algo meio que adaptado. Cada lugar adapta realmente para as suas condições. O Brasil adaptou para as condições dele e a gente tem aqui esse modelo de prova aqui no Brasil. Então, o que a gente tem aqui que a gente costuma utilizar para os nossos alunos, a gente costuma utilizar mesmo durante as lives, a gente falava bastante disso, tem alguns podcasts que a gente colocou isso em pauta. Em relação aos modelos das estações, então a gente tem aquele modelo tradicional. Esse daqui é aquele mais comum. Se você abrir um checklist de forma aleatória, provavelmente você vai pegar algo do tipo, que é aquele modelo que a gente tem lá na nossa apresentação. Olá, eu sou o Dr. X, vou fazer seu atendimento hoje, o que eu posso ajudá-lo, qual que é a sua queixa, qual o motivo da consulta. Então, aquela apresentação, mesmo que talvez no checklist que você esteja fazendo não vai valer ponto, ou vai, a gente nunca tem certeza disso, a gente vai ter que se apresentar. Então, é uma parte muito, muito importante, a apresentação. Se a gente pegar essa primeira modelo de estação, essa tradicional, então a gente vai ter a apresentação, anamnese, ou seja, a gente vai pegar a história clínica do paciente, vamos identificar ali a história dele, depois a gente parte para o exame físico, o exame complementar e a conduta terapêutica. Então essa seria um modelo de estação tradicional, né, que desde o início até o final é o que ocorre de forma mais comumente aí nas estações. No entanto,
veio mudando ao longo da prova da Revalida de 2011 até essa última prova de 2021. A prova vem tendo uma série de mudanças, mesmo seguindo o mesmo esqueleto. Se a gente pegar o esqueleto, a metodologia é o OSCE. Então isso continua, desde 2011 até 2021, esse esqueletão é o mesmo, tá legal? No entanto, a prova muda, os itens mudam, os examinadores mudam, então a gente acaba tendo uma série de pequenas mudanças, isso é fato. Se a gente for pegar o nosso segundo modelo de estação, esse daqui já é um modelo bem diferente, que é o modelo de entrevista. Então, assim, se falar assim, pô, Cauê, você está saindo então do modelo número 1, que é o modelo tradicional, basicão, apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar e conduta, para um totalmente diferente que a entrevista, mas cai isso realmente na prova do INEP? Tem uma entrevista, tem esse bate-bola, pergunta, resposta. Então, pessoal, tem, mas mesmo esse modelo de entrevista ele é difícil de ser hackeado, porque ele ocorre de diferentes formas, tá? Quando eu fiz a prova lá em 2016, a minha entrevista foi sobre a estratégia da saúde da família. Então eu estava estava na estação, normal, né? Estava na sala ali, 10 minutos, como o tradicional. Aí vinha uma atriz que ela começava de alguma forma a interagir comigo ali. Falar, vamos lá, a gente vai falar sobre a estratégia da saúde da família, eu vou fazer perguntas e você me responde. O que é a estratégia da saúde da família? Quantos agentes comunitários é preconizado de acordo com o Ministério da Saúde? O que é territorialização? O que é a descrição de clientela? Então ela começava a fazer as perguntas e eu tinha que dissertar, tinha que começar a falar sobre aqueles pontos que ela colocava em pauta, tá? Então não tinha toda uma história por trás, né, que nem vou colocar para vocês aqui, que ocorreu lá em 2015. Então era mais direto ali mesmo. Ela falava, papum, papum. Imagina ter uma bola. Ela me deu a bola, aquela bola, batata quente, né? Então ela me deu aqui, eu fui, respondi, devolvo. Opa, beleza. Aí vem a próxima. Veio, tem que devolver. Então era isso. Ela perguntava, eu interagindo ali, respondia, de alguma forma tinha que responder. Se a gente pensar em 2016, pessoal, pouquíssimas, assim, na literatura já tinha isso bem concreto, mas não era comum a gente falar muito de estratégia da saúde da família. Eu dei muita sorte, porque em 2016 eu já estava no programa Mais Médicos, voltei e entrei direto, então já era uma coisa que eu estava ali dentro. Então quando caiu a estratégia da saúde da família, eu falei, nossa, não acredito, cara, essa estação vai ser, tipo, vou tirar 8, 9, talvez um pouquinho mais. Então foi para mim um grande presente, na realidade, essa estação. No entanto, não era fácil, longe de ser fácil. É um modelo de estação que exige bastante e a gente tem que saber sobre o assunto ou utilizar de alguma técnica realmente para poder, naquele momento, falar o que a chance de estar ali nos itens, algumas palavras. Essas estações de entrevista, por um lado, ela é difícil. No entanto, lembra que a prova são itens. Então lá o checklist, se a gente pegar um checklist grande, talvez ele tenha lá 25, 30 itens. Só que não é texto sobre texto sobre texto. Então eles querem aquela palavra, é aquela palavra essencial, assim. Então, o que é a estratégia da saúde da família? É um modelo da atenção primária à saúde, que é destinado a ser realizado na unidade básica de saúde, tem ali a equipe de saúde da família, que é composta pelo médico, enfermeiro, agente comunitário. Então, eles querem ver ali se você tem realmente aquela ideia básica do que é aquilo, do conceito mesmo. Então, naquela estação foi exatamente isso. Coloquei o conceito, ganhei o ponto. Não precisava ficar falando 5 minutos sobre o que é a estratégia da saúde da família. Então, era realmente muito conceitual. Em 2015, caiu também uma outra estação que abordava esse modelo, que foi uma estação que você estava numa cidade no interior de um determinado local e você era o médico daquela cidade e você era chamado então para uma entrevista na rádio da cidade. Na rádio você tinha que falar sobre hanseníase, isso em 2015. Então ali já era o mesmo modelo de entrevista, no entanto era algo que dava o tópico para você e você tinha que começar a falar sobre. Então daí a importância da gente saber que existe esse tipo de estação para que a gente possa trabalhar ali antes de chegar e se deparar com isso.
Então, em 2015, você tinha que simplesmente começar a falar sobre hanseníase. Então, poxa, imagina os slides, os professores sempre começava quando era uma doença infecto-contagiosa, conceituando ali, colocando uma definição, depois de repente a etiologia, a epidemiologia naquela determinada região, depois ele colocava ali em pauta de repente um pouco mais de características, se era viral, bacteriana, e falava um pouco sobre, e em determinado momento chegava em sinais, sintomas, exames complementares, métodos diagnósticos, e aí por diante. Então isso era muito importante de ter em mente ali, pelo menos um esqueleto do que você ia falar. E agora, nesse momento também é interessante que vocês tenham isso, pessoal. Se cair uma estação disso, vamos supor que não vai cair hanseníase, mas pode cair sobre Covid. Você é um médico de uma determinada cidade, você é chamado na televisão ou na rádio, vamos supor que seja exatamente igual, e você vai ter que falar sobre Covid. Então comece a falar sobre Covid. Era bem direta a questão, tá? Então pode cair algo do tipo. Caiu também em 2021. Estava conversando com a Kelly e ela falou para mim também que caiu uma estação que tinha um pouco desse bate-bola. Não era tão entrevista assim, não era aquela coisa, me fala isso, me devolve isso. Não era tanto, mas a gente pode colocar também nessa caixinha de entrevista, tá? Então imagine o seguinte, toda estação, toda a estação que estiver montada dessa forma, que você tem um tema e você vai ter que falar sobre ele, que não vai ter que fazer lá sinais, identificar sinais e sintomas, solicitar exames complementares, exame físico, a gente acaba encaixando nessa caixinha de entrevista, tá bem? E a nosso terceiro modelo. Esse aqui é um modelo que é muito corriqueiro, eu tenho certeza que vocês já viram e já estão se preparando para ele, que é o modelo de procedimentos. É aquela estação que vai ter um procedimento. Isso daí é muito, muito corriqueiro, cai muito na prova do INEP. Então, com certeza, posso dizer para vocês que vai cair nessa prova de 2022 algum procedimento. A gente não sabe se vai ser uma drenagem torácica, uma pericardiocentese, se é uma sutura, mas algum procedimento com certeza vai cair, pessoal. Onde que é mais corriqueiro cair procedimento? Na cirurgia geral. Mas algumas outras estações cobraram, por exemplo, fazer palpação do baço, do fígado, ou seja, a gente tem que saber também alguns sinais semiológicos, a gente tem que saber fazer ali algumas manobras, né? Muito, muito importante, tá bom? Então, não esqueçam disso, isso é fundamental, essa estação de procedimento, realmente ela vai estar presente na sua prova, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, tá? Tem alguns procedimentos que são mais corriqueiros, vou colocar aqui em pauta para vocês. Se a gente pegar, hoje a gente vai falar só de cirurgia geral, tá? Então eu estou pegando aqui os modelos, esses modelos a gente vai discutir ao longo das próximas semanas também, mas hoje especificamente eu vou falar sobre cirurgia geral e depois a gente abre nas próximas semanas para os outros blocos, tá? Cirurgia geral, o que caiu? Caiu uma drenagem de abscesso, tá? Caiu uma drenagem torácica, caiu uma sutura, pessoal, olha que maluquice isso, mas já caiu 3 vezes estações que envolvia sutura. Uma delas foi em 2016, eu peguei uma estação de sutura. Depois eu conto um pouquinho para vocês. Então caiu sutura em 2011, caiu sutura em 2013 e caiu sutura em 2016. 2017 caiu uma exploração da ferida, era um trauma abdominal, tinha que fazer ali... tinha que verificar se o paciente tinha um pneumo peritônio, se ele tinha uma perfuração, na realidade, no peritônio, tá? E caiu também em 2017, se eu não me engano, 2020, essa, que era uma drenagem torácica de alívio, tá? Então, esses procedimentos, drenagem de abscesso, drenagem torácica de alívio, exploração de ferida e a sutura, muito, muito corriqueiro, e pode vir a cair novamente, né? Corriqueiro eu digo no dia a dia do médico, né? Então é uma coisa que tem uma incidência grande de ter que fazer uma drenagem de um abscesso, isso é algo que a gente pega na unidade básica de saúde, no pronto atendimento, pronto-socorro. Se pensar numa drenagem torácica, pensando em trauma torácico, na unidade de saúde a gente não costuma pegar, mas um pronto atendimento, no pronto-socorro, isso tem uma incidência bastante alta. Sutura, querendo ou não,
a maioria dos traumas pode ali ocasionar um trauma pérfuro-cortante, então vai ter que ser realizado a sutura em uma grande porcentagem ali dos traumas. Então, são procedimentos que realmente são importantes, tá legal? O que é importante a gente saber do procedimento, pessoal? Saber o passo a passo. Você fala assim, pô, Cauê, tem que sair suturando, tem que fazer pontos, tem que fazer um donate, tem que saber todos os pontos possíveis e imaginários lá para a prova? Não, tá? A prova vai cobrar, se cair uma estação de sutura, ela vai cobrar um ponto simples, fato. Posso garantir para vocês. Em 2016, na minha estação era o seguinte, era um paciente que ele era jardineiro, ele estava trabalhando e foi vítima ali de um ferimento corto-contuso. Ele chegava na unidade com o braço enfaixado, era o membro superior direito dele, que tinha o ferimento corto-contuso, que ele estava enfaixado. Então, ele contava ali um pouquinho. Esse paciente estava bem, né? Ele falava, se conseguia ali tirar toda a história desse paciente. Ou seja, não era uma estação só de procedimento. Era uma estação que a gente pode classificar aí como mista, né? Que você faz a sua apresentação, você realiza a anamnese, você realiza de repente o exame físico do membro que ocorreu trauma e depois você vai dar a sua conduta, né? Conduta terapêutica. Mais ou menos 3 a 4 minutos era isso, apresentação, fazer a anamnese mínima ali, saber um pouco mais sobre a doença, exame físico e depois você ir então para a conduta terapêutica, que era realizar a sutura. Nessa estação, pessoal, da sutura, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que perguntar para o paciente se ele tinha alergia a alguma coisa. Olha que pegadinha boba, mas que é muito comum, não só na prova do INEP, mas nesse modelo de prova do OSCE, tá? É boba, mas assim, se você cometer esse erro, é bem ruim para o paciente, é uma coisa que todo médico tem que saber, não só o médico, mas o profissional da saúde, que é perguntar se o paciente tem alergia a alguma coisa. Então, antes de fazer a limpeza do local, você perguntava se esse paciente tinha alergia a alguma coisa. Ele falava assim, doutor, tenho alergia sim, tenho alergia a iodo. E aí, dentre os materiais que você tinha disponíveis ali para fazer a limpeza do local, você tinha a iodopovidona, que tem iodo, mais a clorexidina. Então você tinha que fazer esse, entre aspas, diagnóstico que o paciente tinha alergia e escolher então a clorexidina para poder fazer a limpeza. Vou ter que fazer a limpeza, o paciente daí tem lá um ferimento corto-contuso? Não, nada disso, pessoal. Tem sangue de verdade? Não, não tem, né? Se eles quiserem, colocam lá um ketchup, colocam lá alguma coisa vermelha, né? Mas lá no caso da estação de 2016 não tinha nem isso. O paciente, se não me engano, só vem com o braço enfaixado e aí você tirava a faixa e então tinha ali um manequim pequenininho com um corte. Era uma coisa bem simples mesmo, tá? Não era nada complexo não. Então tinha um manequim, um corte e aí você tinha que pegar lá os instrumentos e fazer 2 pontos. Aí você fala assim, pô, Cauê, mas como que você sabe que eram 2 pontos? Como que você sabe que era um ponto simples? Tinha um impresso, tá? Então o impresso deixava isso muito claro pra gente. Então a partir do momento que você identificou que o paciente tinha lá um ferimento corto-contuso, o período que ele havia sofrido o ferimento, que você falou que então iria fazer ali a sutura, ele te entregava um impresso. E esse impresso estava escrito, realizar a sutura com 2 pontos simples. Então você ia lá, realizava então esses 2 pontos simples nesse manequim. E então, na época, em 2016, foi o último ano que isso ocorreu, que tinha um médico lá dentro da sala, que ele tinha uma pranchetinha e ficava lá no canto. Você mal via ele, mas ele tinha uma pranchetinha, então ele vinha, olhava, opa, deu 2 pontos? Deu, ok. Ia lá e marcava e dava os pontos para você, tá? Então foi assim que ocorreu essa estação de sutura. Depois vou colocar em pauta aqui, eu trouxe alguns dados aqui, vou mostrar para vocês para ficar um pouco mais palpável, né? O Instagram não é muito legal de mostrar a imagem, mas de alguma forma que eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. Vamos lá, então lembrando, modelos de estação, tradicional. Segundo, entrevista. Terceiro, procedimentos. Procedimentos é muito comum que tenha não só um procedimento, mas sim um procedimento e mais alguma coisa. Por exemplo, nessa estação, pessoal, de 2016, era um paciente que estava trabalhando. Então tinha que pensar no CAT, era um paciente que era jardineiro, ele tinha se cortado com a ferramenta, tinha que pensar na vacina
do tétano, então tinha uma série de detalhes para trabalhar nessa estação, tá? Então é algo que a gente tem que pensar nisso também. Então vamos lá, vamos para o nosso quarto modelo de estação, que é o misto. Aqui é o misto mesmo, tá? Que pode ser um monte de coisa. Pode ser uma apresentação: olá, tudo bem, sou o doutor, vou fazer seu atendimento. Ah, doutor, estou aqui, doutor, aqui. O médico falou para mim fazer um exame, mas ele não está mais aqui, o médico saiu. O senhor pode dar uma olhada nesse exame que eu fiz e ninguém viu ainda, doutor? Pode ser uma estação assim, que o paciente chega simplesmente para mostrar ali um resultado de exame e você tem que dar ali a conduta frente àquele resultado, tá? Aí vocês podem pensar: pô, Cauê, mas isso é batido, isso é estranho, será que cai assim? 2016 caiu exatamente assim. Eu era um médico, foi minha primeira estação de clínica médica. A primeira estação normalmente ela é bem marcante, assim, vocês vão ver, pessoal. E cheguei, me apresentei para a câmera, né, que nem ocorre mais ou menos atualmente. Me apresentei, li as minhas instruções, sentei, e aí vinha a paciente, uma paciente de sexo feminino, falava: doutor, você... Aí, na verdade, estava lá o contexto. Eu era um médico no banco de sangue, tinha uma paciente com um determinado resultado que ela vinha me mostrar. Até aí eu não tinha mais nada. Aí a paciente chega: olá, tudo bem, eu sou médico, vou fazer seu atendimento, eu estou vendo aqui que a senhora trouxe para mim um resultado de exame, a senhora está com alguma dúvida? Sim, doutor, eu trouxe aqui um exame para o senhor, gostaria que o senhor me ajudasse, me orientasse. Aí a paciente chegava com o impresso, entregava o impresso para você. Era uma paciente que havia feito um teste de HIV, tinham 2 resultados e essa paciente era HIV positiva. Ou seja, essa paciente ela trazia um determinado exame, você tinha que dar a conduta frente àquele determinado exame, tá? Mista por quê? Porque assim, tem um monte de coisa para a gente colocar em pauta aqui, né? Você vai fazer sua apresentação, você vai ali fazer uma anamnese, você não vai de repente simplesmente falar: a senhora veio aqui, o que a senhora precisa? Quer ver o exame? Tá, então eu vou ver o exame, dou o resultado do exame e tchau. Não, né? Você pode até de repente pular ali alguma etapa ou fazer numa ordem inversa, já pedir o exame para o paciente, antes de fazer algumas perguntas, por exemplo, se a paciente fuma, se ela faz uso de alguma outra droga, algo do tipo, ou simplesmente pode ir aí direto pro resultado do exame. Nesse caso, o que nós tínhamos? Essa paciente ela tinha esse resultado de exame e aí a gente tinha que realmente fazer o protocolo Spikes. Essa paciente era HIV positivo, então tinha ali que dar basicamente a má notícia, tá? E falar também sobre a doença, porque a paciente fala: não, doutor, tá bom, entendi, então eu tenho uma doença muito grave, eu vou morrer, como que vai ser, doutor, daqui para frente? Então, além de fazer o diagnóstico, você tinha que fazer o diagnóstico, você tinha que saber que aquilo lá era o suficiente para você falar que a paciente tem HIV, você tinha que falar para a paciente que ela tinha uma doença grave, né, no caso HIV, você tinha que fazer todas as outras orientações de encaminhar essa paciente e também orientá-la. Essa paciente ela vinha com uma série de perguntas e você tinha que responder de forma correta aquelas perguntas dela. Então era uma questão aí bem complexa se a gente for pensar, né? Não era uma questão de simplesmente: tá aqui o exame, fala para mim o que eu tenho e você vai tratar com isso e tchau. Não, longe disso. Era uma estação aí que envolvia bastante coisa. Se eu não me engano, tinha uns 15, 16 itens essa estação. Não, mais, tinha uns 20, 25 itens na realidade. Era uma estação que cobrava aí realmente bastante coisa, tá? Então, esse seria um modelo de estação, esse modelo misto com certeza vai estar na prova de vocês, não tenho dúvida nenhuma, pessoal. Se preparem para isso, tá bom? Que nem eu falei para vocês, a apresentação sempre vai acontecer, a anamnese quase sempre vai ter, em algum momento você vai ter que fazer algumas perguntas ali, puxar alguma coisa, às vezes mais, às vezes menos. Exame físico não necessariamente, né? Se a gente pegar ali que nem aquela estação que você vai na rádio, não tem nada de exame físico nem de conduta terapêutica. Mas essa estação mista realmente é muito, muito corriqueira e podem se preparar bem para ela, que vai ter com toda certeza. Nosso quinto modelo é aquele modelo que é só conduta, que a paciente ela chega e quer simplesmente a conduta frente a alguma coisa. O paciente pode chegar: doutor, eu tô com tal coisa. O que eu faço, doutor? Imagina que a paciente chega, a paciente relata que fez um exame e
a enfermeira pediu para passar com o médico. Aí ela vai e te mostra o exame e a paciente está com sífilis. Ou o paciente do sexo masculino ou feminino. E aí você pergunta e a paciente tem ali... você consegue, de acordo com o que você perguntou, de acordo com o seu exame físico, você identifica que a paciente tem, por exemplo, sífilis primária. Aí você vai ter que tratar frente àquela alteração que você identificou, tá? Caiu uma estação também em 2016, que era uma estação que a paciente chegava com muita dor de cabeça, ela tinha uma cefaleia. Aí você começou a procurar ali se ela tinha ali algumas bandeiras vermelhas, algum sinal de alerta que você poderia pensar de repente num câncer, em algo mais grave para essa paciente. Então coletava as informações e basicamente dá conduta frente àquela dor de cabeça da paciente, tá? Essa paciente em específico, ela falava assim: doutor, eu tenho que fazer uma tomografia, não tenho, doutor? Essa dor de cabeça está muito forte, doutor, o que eu faço? Me ajuda, doutor. E aí você tinha ali que fazer uma série de perguntas para identificar realmente se esse paciente tinha sinais de alerta ou não. Naquele caso, ela não tinha nenhum sinal de alerta, você orientava e a conduta era não realizar a tomografia para aquela paciente, tá? Então isso, se eu não me engano, a gente ganhava lá 1 ponto, 1,2 só de, entre aspas, negar a tomografia para a paciente. Tá? Então isso pode acontecer. A prova do INEP ela não negativa, pessoal. Não tem aquela coisa, fala assim, eu pedi a tomografia, vamos supor que não era para pedir. Você pediu a tomografia, então perca 2 pontos. Não, isso não existe. Tá? O que existe é a paciente não tinha nenhum sinal de alerta, não tinha necessidade de fazer uma tomografia cerebral, e se você simplesmente falar assim, a senhora não tem necessidade de fazer tomografia nesse momento devido a isso, você vai e ganha seu ponto, tá? Então tem um item lá, imagine que é o item, tá? Imagine que esteja escrito lá no seu checklist. Se o candidato não solicitou a tomografia, ganhar X pontos, tá? Então é assim que ocorre na prova do INEP. O que é legal assim a gente ter em mente? Sempre que o paciente ele vem muito pedinte, né, ele fala assim, doutor, eu preciso fazer tomografia, doutor, eu preciso fazer uma densitometria, doutor, eu preciso tomar remédio para tal coisa. Aí você, isso aqui é um alerta, né? Imagine que acende uma luzinha aqui. Ela veio com a queixa e já vem com a resolução. Será que eu vou aceitar, eu vou realmente fazer o que ela está pedindo? Tá? Então isso é uma ótima, uma dica, né? Quando vocês ouvirem aquilo, vocês vão pensar já, peraí. Será que realmente o paciente precisa? Deixa eu identificar aqui, deixa eu ver se ela tem algum sinal de alerta, deixa eu ver se realmente ela necessita disso que ela está pedindo. Então, é por aí que a estação vai, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar então, aqui a gente vai trabalhar mais nos próximos encontros, mas esses 5 modelos de estação são os modelos aí que são realmente os mais corriqueiros na prova do INEP, tá? Então temos o tradicional, a entrevista, procedimentos, a estação mista e a estação só com a conduta. Está claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida em relação a esses 5 grandes modelos, pessoal? Tentem, depois eu vou deixar nos stories para vocês, para depois vocês, ao longo dos estudos de vocês, do dia a dia, quando vocês forem fazendo checklist, vocês tentem identificar, falar assim, estou estudando esse checklist aqui, deixa eu ver se esse checklist está cobrando basicamente conduta, se é um checklist tradicional, se é um checklist que está falando só de procedimento. Então tentem identificar isso aí vai ajudar vocês também, tá? Vamos lá. Em relação aqui aos temas, eu fiz aqui, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui, vamos tentar aqui, pessoal. O Instagram ele não nos ajuda muito em relação a isso, né? De qualquer forma, eu vou aqui falando para vocês, tá? O que nós temos aqui? Aqui em 2011, olha, assim, cirurgia é uma das estações mais... o bloco de cirurgia é um dos blocos realmente que deixa isso aqui mais claro. Vamos passar aí de 2011 até 2021 e no final a gente vai fazer ali uma perspectiva de temas que podem vir cair na prova, tá bom? Sinceramente, cirurgia é o que mais fica claro realmente, o que a gente consegue imaginar o que vai cair. Se a gente for pensar em pediatria, em medicina de família e comunidade, realmente fica tudo mais complicado. Vamos lá, 2011. O
que nós tivemos? Um abdômen agudo inflamatório, era uma doença das vias biliares. Lembrando que as provas do INEP são sempre 10 estações, 5 estações num dia e 5 estações no segundo dia, tá? Então, no primeiro dia nós tivemos um abdômen agudo inflamatório, que era uma doença de vias biliares, e no segundo dia um trauma. Lá em 2011, um trauma era uma sutura, tá? Então, o que nós tivemos aqui? Se a gente classificar, né, se a gente pegar lá o grande da cirurgia geral, a gente teve um trauma que pode ser N coisas, né? Pode ser um trauma abdominal, um trauma torácico, um trauma crânioencefálico, um trauma de membros inferiores. Vou adiantar para vocês que o mais comum é realmente o trauma abdominal e um trauma torácico, tá? Você fala assim, pô, Cauê, já que vai cair trauma, o que você acha que eu devo saber, assim, muito? Realmente é o trauma torácico e o trauma abdominal, tá bem? Além do ABCDE do trauma, que também é algo que a gente tem que saber isso muito bem, porque a chance de cair é relativamente alta, tá? Então, um abdômen agudo, independente do abdômen agudo, eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Pensem no abdômen agudo, mais o trauma. Depois, 2012, tivemos uma complicação pós-operatória. Isso aqui foi a única vez que caiu, tá? Depois eles não puxaram mais esse tema. Complicações pós-operatórias e tinha um NEO de próstata, tá? Que era bem parecido aí com aquele exemplo que eu coloquei para vocês, que você tinha um paciente, o paciente chegava com um determinado exame e você tinha que dar conduta frente àquele exame do paciente. O paciente chegava então com uma biópsia e aí você tinha que fazer o atendimento, tinha que orientar, tinha que falar sobre aquela má notícia, ou seja, fazer aí o protocolo SPIKES. Aqui em 2012 foi um pouquinho fora da caixa, sinceramente. Vocês vão ver que depois ele volta a seguir ali uma mesma lógica do trauma e do abdômen agudo, tá? 2013 teve um trauma, uma estação sobre queimadura. Queimadura, por mais que seja um tema quente, especialmente para a prova de múltipla escolha, só caiu uma vez na prova do INEP, pessoal. Só caiu realmente essa vez aí em 2013. E depois a gente teve uma estação em 2013 sobre sutura. Ou seja, em 2012 foi aquela estação que saiu um pouquinho ali do abdômen agudo mais trauma. No entanto, em 2013 ele veio e trouxe 2 estações de trauma para a gente, tá? Essa estação de queimadura, mesmo queimadura sendo um tema aí bem, né, característico de trauma, era uma estação mista, que ele colocava, além da queimadura, a gente tinha que identificar, fazer um exame físico bem feito, tinha que fazer o cálculo de Parkland para poder indicar ali a hidratação do paciente. Então, era uma estação que envolvia bastante coisa, não daria para a gente falar que era uma estação só de conduta, era uma estação mista aí, tá? E depois, no segundo dia, era uma estação de sutura. Então, sutura aí mais uma vez, 2011, 2013, pela segunda vez aí o tema de sutura. 2014 caiu ali um quadro infeccioso de membro inferior, a paciente tinha uma celulite, aí tinha que identificar que era uma celulite, então tratar, fazer indicação, se ia tratar em casa, se ia tratar no hospital, se ia medicar, se não ia, tinha que orientar a paciente e fazer o diagnóstico diferencial, né? O que essa paciente tem? Ela tem uma celulite, ela tem uma erisipela, o que ela tem, tá? Então, daí a importância também de a gente saber fazer esses diagnósticos diferenciais. Então, 2014, primeiro dia, uma celulite, no segundo dia, um trauma, um ATLS. Tá? Então, aqui tínhamos que fazer basicamente o ABCDE do trauma. Então, pela primeira vez, cai na prova do INEP aí uma questão seca, né, de ABCDE do trauma. Então tinha que fazer ali realmente o que é bem comum de aparecer na prova da primeira fase, a prova de discursiva, que já caiu algumas vezes da gente sair do A, B, C, D e ir falando realmente cada um deles. Isso aconteceu lá em 2014, ele trouxe isso pra gente. Um paciente que havia sofrido um trauma, isso aqui, sinceramente, eu não sei exatamente como que era a estação, mas tinha que fazer exatamente a ABCDE do trauma para poder ganhar os pontos e poder contabilizar ali de acordo com os itens, tá? Então tivemos ali uma questão de quadro infeccioso, que não era um abdômen agudo, e uma questão de trauma, o trauma mais uma vez presente. Em 2015, tínhamos aqui um trauma torácico, um pneumotórax. O paciente tinha que fazer a drenagem desse paciente,
Então, era uma estação que a gente pode colocar como mista, pessoal. Não era simplesmente falar assim, o paciente tem um pneumotórax, eu vou drenar o tórax desse paciente, está tudo bem, né? Você tinha ali que identificar, ou seja, tinha que fazer exame físico, você tinha que saber identificar que esse paciente tinha um pneumotórax, e aí, frente a esse pneumotórax, você tinha que dar conduta, ou seja, você ia fazer a drenagem torácica. Aí você fala assim, mas é só falar então, Cauê, eu vou fazer a drenagem torácica e acabou? Na verdade, não, né? Você tem que fazer o passo a passo daquele determinado procedimento, tá? A gente tem mais do que 30 dias até a prova do INEP, então a gente estava até conversando com uma aluna hoje, coloquei isso em pauta, de começar a fazer um procedimento por dia. Imagina aí que vocês têm mais do que 30 dias até a prova, se vocês realizarem um estudo de um procedimento por dia, vocês conseguem estudar aí pelo menos 30 procedimentos, o passo a passo do procedimento. Eu acho que vale muito a pena, pessoal. Rosane, não coloquei as reaplicações, tá? De cirurgia não coloquei. Para a semana que vem eu vou colocar, mas esse de cirurgia eu não cheguei a colocar não. Então, em 2015 a gente teve esse trauma torácico, um pneumotórax, e tivemos um abdômen agudo perforativo. Então, lá em 2011 a gente teve trauma e abdômen agudo, depois em 2015 ele veio novamente com essa ordem aí. Um trauma e um abdômen agudo. Em 2015 era um abdômen agudo perfurativo devido a uma úlcera perfurada, tá? E assim, era muito característico esse caso, né? Tem uma amiga que fez essa prova, ela contava pra gente, ficou muito claro. Era um paciente que chegava com uma dor insuportável, paciente naquela posição fetal, e aí você começava a fazer uma série de perguntas, o paciente falava, doutor, eu tô com muita dor nos últimos meses, doutor, tô tomando anti-inflamatório, doutor, fico tomando um monte de remédio, mas hoje eu acordei com uma dor diferente, doutor, tô com uma dor aqui na barriga, doutor, não consigo melhorar, doutor, já tomei um monte de anti-inflamatório que eu tava tomando todo dia devido à minha dor no joelho, doutor, mas não melhora a dor, doutor, só piora só. Então, era um paciente que vinha fazendo uso de anti-inflamatório, de AINE, há algum tempo, e aí esse paciente acaba evoluindo aí para uma úlcera perfurativa, tá? Algo bem corriqueiro aí, querendo ou não, que a gente tem que saber. E 2016. 2016 foi a estação que eu falei para vocês, que eu cheguei a realizar essa prova, que era a sutura de membro superior direito, paciente jardineiro, havia feito um corte, pérfuro cortante ali. E tinha um abdômen agudo perfurativo também, tá? Então, vocês podem ver, 11, trauma mais abdômen, 15, trauma mais abdômen agudo, 16, trauma mais abdômen agudo, tá? 2017, tivemos um trauma abdominal, era um ferimento de arma branca, tinha que fazer a exploração digital. Esse basicamente era o procedimento para ser realizado aqui, identificar que esse paciente não tinha perfuração do peritônio, tá? E tínhamos uma estação que era um pneumotórax espontâneo. Quando a gente lê pneumotórax, querendo ou não, a gente já fala, isso aqui é um trauma. E na verdade não era, tá? Aqui a gente tinha um paciente jovem, né? Então ali, de acordo com a literatura, é isso que a gente costuma encontrar mesmo. Um paciente jovem de 18, 19 anos, está lá fazendo sua atividade física, jogando basquete, futebol, e de repente ele começa a ter uma falta de ar. Ele chega ali no hospital e você tinha que fazer então o diagnóstico de um pneumotórax espontâneo, tá? Então, em 2017 ele trouxe aí 2 estações também de trauma. Aí a gente sabe que ocorreu um gap ali, né, um intervalo na prova do INEP, de 2017 só veio a ocorrer novamente em 2020. Em 2020 a gente teve uma questão de trauma, que era um trauma de membro inferior. Um paciente, na verdade, era um politrauma, eu acho que era um acidente de carro, e aí esse paciente, quando você fazia o BCDE do trauma, você identificava que esse paciente tinha uma fratura exposta de membro inferior, se eu não me engano, tá? E aí, a outra estação era uma estação de abdômen agudo inflamatório, no caso uma apendicite. Então vamos lá, 2011 era abdômen agudo mais trauma, 2015 foi abdômen agudo mais trauma, 2016 abdômen agudo mais trauma, 2020 a gente teve também um abdômen agudo mais trauma, 2021
tivemos um trauma torácico, no caso aqui era um pneumotórax hipertensivo, ou seja, o paciente chegava ali com sinais e sintomas, você tinha que fazer uma boa anamnese, fazer um bom exame físico, identificava que era um pneumotórax hipertensivo. Na realidade, a anamnese não dava nem para fazer porque esse paciente ele não falava, tá? Mas, de acordo com o exame físico, consegui identificar então que ele tinha lá sinais e sintomas relacionados ao pneumotórax hipertensivo. E a outra estação era um abdômen agudo perfurativo, devido a bridas, né? Antes do exame físico, na verdade, na anamnese desse paciente, pessoal, de 2021, você perguntava, o senhor fez alguma cirurgia recente, ou em algum momento o senhor fez alguma cirurgia abdominal, né, do trato digestório? O paciente falava, sim, doutora, eu operei sim, doutora. E aí, de acordo ali com as alterações, você conseguia identificar que era uma brida, tinha o raio-x, empilhamento de moedas, então era o diagnóstico relativamente tranquilo, tá legal? Então vejam isso, pessoal, muito, muito corriqueiro, né, de cair trauma mais abdômen agudo, tá? Nos últimos anos aí é isso que vem acontecendo. Se a gente pegar lá de 2011 até 2021, aconteceu algumas vezes, a chance de cair novamente é muito, muito grande, tá? Então fiquem alertas quanto a isso, né? Poxa, se eu fosse estudar hoje para cirurgia geral e tivesse aí 30 dias, claro que assim, o grande problema é que não é só cirurgia geral, a gente tem que estudar para tudo, né? Realmente eu ia focar muito nisso. Trauma, ABCDE do trauma, trauma torácico, trauma abdominal e os abdômen agudos, né? Os abdômenes agudos. Vou estudar o quê, Cauê? Vou estudar inflamatório, perfurativo. Infelizmente aqui tem que estudar tudo, né? Aqui realmente a gente não tem muito o que escolher, tem que tentar ali estudar tudo, estudar as manobras semiológicas, vou fazer um Rovzinc, vou fazer ali, vou ter que saber fazer as manobras semiológicas, se ele colocar em pauta ali algumas outras doenças também, paciente com alterações sugestivas de infecção do trato urinário, tem que fazer um Giordano, então estudem um pouquinho dessas manobras. A gente costuma colocar aqui também no MedZD as manobras, a Bia já fez um monte já, a gente costuma, se eu não me engano, colocava de terça-feira as manobras, ainda estamos colocando algumas, então é legal saber algumas manobras que realmente elas podem vir a ser cobradas na prova, tá bem? E se a gente pensar em 2022, imagine aí que a gente tem duas grandes chances aí para a prova, e o nosso alvo está aqui, né? A gente não sabe exatamente o que vai cair, mas a gente tem que estudar, a gente tem que, de alguma forma, se preparar muito bem para a prova. Então, nossos dois dardos aqui, a grande chance realmente é de cair trauma, que vocês viram que é extremamente corriqueiro. Praticamente todos os anos a gente teve pelo menos uma estação de trauma, seja ele abdominal, torácico, ou queimadura, ou um ABCDE do trauma. E o abdômen agudo, que também se tornou bastante corriqueiro na prova do INEP, e a chance de cair novamente é muito, muito grande, pessoal. Tá? Então, estudem bem esses temas. A gente tem um tempo aí razoável ainda. Se vocês pegarem um tema aí, de repente, por dia, né? Não precisa nem ser um de cada, né? Mas um dia eu vou estudar trauma abdominal, vou dividir aí, de repente, em 2, 3 dias, vou dividir o trauma torácico em 2, 3 dias, o ABCDE do trauma em 2, 3 dias, depois eu vou para os abdômenes agudos, um por dia. Mesmo assim, ainda daria tempo de vocês se prepararem muito bem para o bloco de cirurgia, tá? Então, coloquem isso em pauta, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. A gente vai conversar ainda mais vezes aí em relação aos modelos das estações, vou trazer um pouquinho mais ali dos outros blocos para vocês e a gente vai juntos aqui, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro para vocês? Pessoal, então é isso. Tá? A mensagem de hoje era realmente trazer para vocês esses 5 grandes modelos das estações da prova do INEP. Lembrando, tradicional, o modelo de entrevista, o modelo de procedimentos, o modelo misto, o modelo de conduta. Tá? Então tentem seguir isso, identifiquem isso nos checklists que vocês forem fazendo, que isso de alguma forma vai ajudar vocês também. Se a gente vai pensar nos blocos de cirurgia, nos temas, né, do bloco de cirurgia, coloquem esses em pauta. Essa semana, na quarta-feira, a gente vai liberar para vocês a estatística
de 2011 até 2022 só de cirurgia, tá bom? Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta de novo, vou trazer um outro tema para vocês e qualquer dúvida escrevam pra gente, tá bem? Tenha uma ótima noite para vocês, ótimos estudos, bom jantar aí para vocês. O Luiz perguntou se vai ficar salva a live. Sim, fica salva todas as lives, tá bom? A gente costuma deixar sempre salva aqui, então podem ficar tranquilos e depois a gente transforma elas em podcast, tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, um grande abraço, ótima noite e até a próxima.